Que possamos nessa noite, Senhor, apagar a luz dos homens, tua glória resplandeça sobre nós. Queremos estar sensível a cada movimento, a cada palavra, a cada construção dada pelo Senhor. Nos anulamos em nossa humanidade para que possamos ser receptores da tua essência, da tua vontade. Nessa noite, Pai, a nossa vitória está em perder para ti. Amém. E encontrar no teu querer, na tua vontade, a perspectiva dos nossos olhos, a perspectiva do nosso coração. Nos alinha com os teus sentimentos, Senhor. Nós queremos, Pai, somente fazer dentro do que o Senhor já está fazendo. Nós te desejamos ainda mais. Que o teu Espírito agora flua em nós, livre a operar a tua perfeita vontade. Nos submetemos como filhos, nos submetemos como esposa e como casa, como habitação do Senhor. E no coletivo dizemos: tu és o rei desse lugar. Aleluia, sim. O governo do ambiente, a essência sobre tudo, não a nós, Senhor, mas a tua presença. Não nos deixa, Senhor, a perder a dispensação daquilo que está se movimentando aqui nessa noite. Nos alinha como um terreno fértil, que produzirá fruto 30, 60 e 100 por um. Prepara os terrenos nesse lugar, Pai. Toda ave de rapina não ganha acesso a mentalidade alguma, no nome de Jesus. Toda inconstância, todo terreno pedregoso, sem raiz, não seja efetivo nessa noite. Todo espinho que sufoca a essência, seja destituído de autoridade sobre este ambiente. Nos prepara, Pai, pelo Espírito, para te ouvir e obedecer a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Pode se assentar um pouquinho, mas a gente já vamos continuar nesse espírito, porque esse ambiente, eu não sei você, mas ele tem destravado a minha vida. Ele tem me mudado perspectiva. Duas coisas que o Senhor tem falado ao nosso espírito nesses tempos é perspectiva e estatura. Sabe, num tempo onde muitos estão fazendo muitas coisas, o diferencial estão com aqueles que só estão fazendo o que o Pai mandou fazer. Aleluia. Se quiser acender a luz aqui para mim ver vocês, que senão eu não enxergo nada. Em um tempo onde muitos estão fazendo muita coisa, é ou não é? O problema desses dias é o excesso. Amém? Às vezes, talvez você vive isso e Deus vai te pegar agora, porque talvez você está preocupada ou preocupado com aquilo que está faltando. Mas nós não percebemos que a maioria dos nossos problemas estão naquilo que está sobrando. Amém? A gente às vezes se preocupa com o que está faltando, mas a gente não percebe que os excessos têm nos roubado da precisão. Querido, preste atenção. Eu gostei muito quando o pastor Júnior falou que não tem a ver com nós, com estrutura, com cadeiras, com pessoas. Relevância é sempre mais importante do que visibilidade. Amém? A precisão é mais importante. É um grande problema você subir 15 andares e descobrir que estava num prédio errado. Por isso Deus tem afunilado os nossos movimentos. Quantos aqui pararam muitas coisas nos últimos tempos? Deus mandou você parar muita coisa, porque o prumo, quem é pedreiro ou já mexeu com algo parecido sabe que o prumo é um instrumento, um nível, é um instrumento que só funciona parado. E quando Deus quer reconstruir, reconectar, organizar, precisa que o nosso nível, como foi ministrado aqui, o nosso nível de atenção seja redobrado.
Amém? Então o meu desejo nessa noite é que o seu nível de atenção sobressaia o seu nível de estímulos. Amém? Pegou isso? Que o seu nível de compreensão sobressaia o nível de estímulos. Porque quem move na maturidade em Cristo não se move por estímulos circunstanciais, mas se move pela essência. Os estímulos é aquilo que Deus vai fazer para nós. É bom os estímulos, amém? Quantos aqui gostam de receber uma bênção, de ganhar um presente de alguém, de Deus responder algo que você pediu? Maravilha, é um estímulo. Mas eu não posso me movimentar pelo estímulo, porque a essência é o principal. Se o estímulo é o que Deus nos dá, a essência é o que Ele é. E eu falo para você que quem alcança a maturidade, encontrou a essência, não precisa sobreviver por estímulos. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 11 em diante. Ele diz assim: eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Eu tanto sei ser humilhado, como eu também sei ser honrado. Eu tanto sei viver em abundância, como também eu sei viver em escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Muitos gostam do verso 13, eu tudo posso naquele que me fortalece, como uma perspectiva de pegar essa frase, esse versículo, e fazer o que acha que deve ser feito, para que Deus assine embaixo. Mas o contexto estava falando de você aprender a viver bem na escassez ou na fartura, quando está tudo bem ou quando não está. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não preciso me movimentar por estímulos, porque eu encontrei a essência. Eu tudo posso na essência. Não são os estímulos. Então eu vou te dizer bem claramente: se toda hora na sua caminhada você precisa de um estímulo circunstancial para continuar a caminhada, você ainda não entendeu que o maior estímulo é o próprio caminho, Cristo. Por isso que esse evangelho é onde Cristo entra no centro, onde o fundamento é restaurado. O pastor Jean falou muito sobre isso hoje. Todos os pastores que vieram aqui, queridos, eu fui muito abençoado nesse lugar, no sentido de destravado, de reorganizado. E a minha oração é para que não se perca, porque eu acredito que Deus tem separado, eu falei isso para o pastor José, Deus tem separado pessoas chaves. Por quê? Deus não dá pérolas aos porcos. A palavra do Senhor diz. Por que Ele não dá pérola aos porcos? Porque o porco não vai comer a pérola? Não, pelo contrário, ele come a pérola também. O problema é que o porco, ele come a pérola, e se mandar lavagem, ele come a lavagem também. Ele não sabe discernir o que é pérola e o que é lavagem. Por isso que nós não podemos dar pérolas aos porcos. Mas aqui não. Se o Senhor tem colocado pérolas, ambientes como esse, pessoas chaves entrando nesse altar para liberar aquilo que o coração de Deus está soprando, aquilo que está movendo na sala do trono, e vem como resposta precisa, é porque o Senhor está dizendo: vocês precisam ser preparados como receptores dos segredos de Deus. Amém? Deus só investe no que dá lucro, querido. E se Ele tem trazido essas pessoas, é porque Ele está separando pessoas aqui. E a minha oração é para que Ele encontre nessa noite talvez um José. Quem é esse José? Aquele que guardou o trigo para o tempo certo. Tem gente aqui. São pessoas que não precisam ter a sua face exposta, o seu nome colocado, mas elas têm a essência queimando dentro delas. O garotinho com 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz: está aí um rapaz, ninguém sabia o nome dele, mas ele estava carregando algo que ia alimentar uma multidão. Ninguém precisa te conhecer, mas o que você carrega pode alcançar lugares aonde Deus já preparou para que fosse alcançado. Escondidos. Amém? Deus, Ele tem pegado os seus precursores, são pessoas improváveis, como o pastor, não sei se foi o pastor Júnior, algum pastor falou, pessoas improváveis, mas são escondidas numa revelação que estão encarnadas na vida dele, e não estão olhando nas suas perspectivas. O grande cerne do evangelho é destruir a nossa perspectiva. A Bíblia diz em Mateus 10:39, aquele que achar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida irá achá-la. Então o grande segredo não é achar, não é receber, não é ganhar, é perder. Mas a palavra vida não é zoe,
se você traduzir ela, que é a plenitude da vida. A palavra vida é psique nesse versículo, que é anseios, desejos, realizações. Jesus estava dizendo: aquele que vem buscar os seus anseios, os seus desejos e as suas realizações pessoais vai perder, mas aquele que perdeu os seus anseios pessoais por amor a Ele, esse vai achar. Então a sua vitória consiste em perder para Deus. Fala para o seu irmão aí: perdeu nessa noite, perdeu, playboy. Por quê? Nós não podemos olhar o Evangelho e as reações, aquilo que Deus está fazendo, pela nossa perspectiva humana. Veja bem Adão, quando ele olhava, ele não conhecia o humanismo que foi apresentado para ele, diante daquele fruto. Tudo que ele conhecia era a vontade, a perspectiva de quem? Do Criador. Ele conhecia a perspectiva do Pai, então ele não tinha problema. A Bíblia diz que ele andava nu com a sua mulher, e eles não tinham problema com isso, porque eles estavam vivendo na perspectiva de Deus. E quando eles olhavam para eles nu, eles olhavam para eles com a perspectiva de Deus. Mas de repente eles perdem a essência e comem do fruto da desobediência. E o que acontece? Eles se escondem. Por que se esconderam? Não, eu vou me esconder porque Deus vai ver que eu estou nu. Preste atenção, ele parou de olhar para si com a perspectiva de Deus e começou a olhar para Deus com a perspectiva de si. Deus vai me castigar, porque ele olhou para Deus com a perspectiva de um cara que tinha caído, ele. Entende? Quando a gente aprender a discernir ambientes, como foi pregado, a ser receptores dos tempos proféticos e discernir o movimento de Deus, nós vamos entender o que é plenitude. Guarde essa palavra, 3 palavras que têm me movido nesses dias: plenitude, estatura e medidas. Querido, a igreja não trabalha só para ganhar pessoas e encher lugares. Ganhar pessoas é a primeira parte. Se você for ver os ministérios atuando em Efésios 4:11, vai dizer: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos, para que cheguemos à estatura de varão perfeito, ao pleno conhecimento do Filho, e não sejamos como meninos inconstantes. Ali está falando da atuação dos ministérios. Por que a gente abre igreja? Porque a gente se move, porque a gente se estabelece estruturalmente para ganhar pessoas, levantar um nome. Nada com isso, é para que os santos sejam aperfeiçoados, desenvolvidos, conectados com a plenitude de Cristo. Essa palavra não sai de mim, plenitude, porque nós não podemos viver um evangelho parcial, que só se trata dos nossos benefícios. A gente precisa parar, ou melhor, a gente precisa transicionar de crentes que só querem os benefícios da nova vida, para crentes que estão dispostos a entrar nas responsabilidades do novo ser coletivo que se chama Cristo. Guarde o que eu vou falar: maturidade é aprender a colocar responsabilidade na frente da vontade. Maturidade é aprender a colocar as responsabilidades na frente das vontades. Por isso que Deus está moendo a gente, por isso que Deus está mexendo com as nossas estruturas, porque Ele está colocando os nossos deveres acima dos nossos anseios pessoais. E eu passo a me mover pelo que o Pai está falando, para construir no que já está proposto no Filho. Toda a construção já está proposta nele. Então, quando a gente consegue receber ambientes, a gente se torna, como diz o livro de Zacarias, homens de presságio, pessoas que andam conectadas. Isso é sacerdócio. O sacerdócio é um ponto de conexão. Anote isso. Eu quero falar nessa noite sobre uma família sacerdotal. Deus tem nos levado a alguns lugares para falar sobre sacerdócio e família, porque nós precisamos alinhar as nossas famílias e os nossos movimentos como igreja mais do que nunca nesse tempo. Amém? Deixa eu só me apresentar, né? Eu sou o pastor Fabrício, lá de Cruzeiro, São Paulo. Estou aqui com meu pai, o Mauro. Sou casado com a Débora, pai do Isaac, da Sara, e vai nascer essa semana o Josué. Aleluia. Pode ser que seja até amanhã, meu pai da glória. Isaac, Sara e Josué. Só está faltando 'Abraão, Jacó e Rebeca.
E eu estou muito feliz, agradeço o pastor José, os pastores, né, de poder estar me movimentando junto com os irmãos aqui, amém? E eu gostaria só de pegar um gancho do que foi construído aqui hoje, sobre amor. O pastor falou, sobre um tempo novo. Nós estamos vivendo transição, e eu tenho me preocupado com um ato transicional desequilibrado de muitas pessoas. Tem muita gente entrando no novo, removendo princípios. Tem muita gente entrando no novo e deteriorando suas famílias. Eu quero dizer para você, querido, que para viver o novo de Deus, você precisa entrar no novo com mente nova. Amém? Eu orava ali, o Senhor soprava no meu espírito que ainda existia algumas amarras do passado prendendo alguém. Josué, quando ele vai acessar a terra, foi 12 espias, mas só 2 viram a terra nova com uma mentalidade renovada. Consegue entender isso? Os outros 10 entraram lá, viram a terra nova, mas a perspectiva deles ainda é o que? Deserto, gigante, problemas. E eles voltaram com uma mente, viram o novo com a mente antiga. Só 2 puderam acessar o novo com a mente nova. Talvez você se frustrou num relacionamento passado e você não consegue se doar a outros relacionamentos, amizades, relacionamentos, porque você está olhando o novo com a mente do antigo. Talvez você, nessa transição, muita gente pulou de igreja para igreja. Talvez você entrou nessa igreja ou onde você congrega e você se frustrou na antiga, mas você não consegue acessar nessa nova, porque na antiga você foi frustrado e você está entrando na nova com a perspectiva da antiga. E Deus está dizendo para você, você precisa aprender, querido, a transicionar para a proposta de que Deus está movendo agora. Mas pastor, as pessoas que não andam mais comigo foi para aquele tempo, e eu preciso ter maturidade para discernir. Querido, tem hora na nossa vida. Gideão, quando ele foi derrubar os midianitas, foi 300, mas quando foi destruir altares de Baal, foi 10. Deus falou para ele, separa 10, tipo, você vai e você não vai, você vai e você não vai, porque tem lugares que Deus vai levar você, que não cabe todo mundo que está com você, e você precisa ter maturidade transicional, para você não se perder na perspectiva nova, e ficar preso no que estava para trás. Você consegue entender isso? Nós precisamos entrar no novo com a perspectiva de Cristo. Então o que eu percebo nessa transição na igreja? Muitos tinham uma ferramenta de desconstrução afiada, mas a de construção está enferrujada. Já passou o tempo de desconstrução, querido. Será que nós não estamos entendendo que Deus está construindo? Foi necessário Deus levantar homens que derrubassem altares de Baal, que derrubassem comércio na igreja, que derrubassem, e isso já começou a ser estabelecido. Já está bem claro que a chave do altar virou no Brasil, tanto que o governo mudou. Você sabe que tudo que acontece na nação é reflexo da igreja. Nós estávamos na Venezuela, nós fomos 3 anos seguidos na Venezuela, bem no fight. Sabe que esses 3 anos agora que o palco quebrou, nós estávamos lá bem na hora. Eu lembro de uma das viagens que eu fui, quando eu estava voltando, Muracava estava chegando, e ele viu tanques de guerra pela rua. Mas Deus nos deu uma palavra profética naquele lugar, que rodou um estado, e uniu 9 cidades na aliança. Fala de 1 Reis, mas não precisa abrir, só para vocês entenderem. A Bíblia diz que Acabe reinou em Samaria. Samaria era uma nação, a nação. Acabe reinou em Samaria, e ali estabeleceu um altar a Baal. Pegou isso, ele reinou na nação e fez um altar para Baal, num capítulo. No outro capítulo, Eliseu entra em Samaria, e a fome é extrema na nação. Espera aí, em um capítulo um altar a Baal é estabelecido, no outro capítulo a fome vem sobre a nação. E nós liberamos a seguinte palavra: o que define a condição de uma nação é o tipo de altar que está estabelecido nela. E se Deus virou a chave do governo, é porque Ele virou a chave do altar, meu irmão. Quando Jesus entra num jumento, montado num jumento, o povo está com ramos na mão dizendo: Hosana, Hosana, Hosana. Querido, aquilo nada mais era do que uma manifestação política. Aquelas pessoas que estavam com ramos ali, dizendo Jesus e Hosana, Hosana, eles estavam insatisfeitos com o governo herodiano. Tanto que se você estudar, você vai descobrir que eles queriam um justiceiro, eles queriam um rei, que ia derrubar aquele governo, e Jesus veio fazer justiça morrendo numa cruz. Olha aí Jesus pegando você.
Às vezes essa espada de justiceiro na nossa mão, e a gente não entende que os filhos de Deus fazem justiça com a própria morte. João 12:24, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus entra ali, e aquele povo insatisfeito queria um rei, queria um justiceiro, queria uma mudança de governo, igual nós vivemos pelas ruas. Mas olha o contexto, Jesus não se deteve ali, ele foi direto para o templo, e ele abateu a corrupção que estava acontecendo dentro do templo. Aqueles que compravam e vendiam, porque o palácio é reflexo do templo. Amém? Então Deus primeiro corrige a igreja, e usa a igreja para corrigir o curso da nação. Eu falei tudo essa roda para dizer para você, que nós já não estamos mais num tempo de desconstrução. É fato que às vezes a espadinha dá uma descida, mas é fato que Deus está construindo algo, e nós precisamos transicionar, não baseado nas nossas feridas passadas, mas pautada na perspectiva da construção nova que Deus está fazendo. Amém? Resumindo, você não pode ficar levando defunto. Quem vive preso no passado não tem perspectiva de futuro, e não tem poder no presente. Vou repetir isso: quem vive preso no passado não tem perspectiva de futuro, e não tem poder no presente. Porque a maneira que a gente vê à frente define nosso caminhar. Precisamos nos atentar para essa transição. Eu me lembro de uma tribo, eu não me lembro o nome agora, mas quando alguém matava alguém, a pena daquele cidadão era colocar o defunto nas costas, e ficar andando com aquele defunto nas costas. E eu estava vendo esse documentário, e Deus ministrou algo no meu espírito. Ele disse: é dessa maneira as pessoas que estão transicionando, travadas no passado, elas ficam carregando defuntos nas costas. Deus está falando contigo nessa noite, filhão, filhona, está na hora de você enterrar o que já morreu na sua vida, e entrar com precisão na perspectiva que Deus está fazendo agora. Amém? Pessoas que vão transicionar com maturidade. E no meio dessa bagunça, muitas pessoas começaram a se mover por conveniência, porque ficaram insatisfeitas de um lado, e precisaram provar para alguém que chegaram em algum lugar. Então fizeram amizades e conveniências para chegar em algum lugar. E muitos pastores inclusive, né? Eu prego lá, você prega aqui, você vai para cá, eu vou para lá, eu vou fazer, e aquela rodinha. Deixa eu falar uma coisa, querido: a conveniência pode fazer você chegar onde você quer, mas só a obediência vai fazer você chegar onde Deus quer, querido. Só a obediência. E aí Deus manda parar um monte de coisa. Deus falou comigo esse ano: faz uma agenda, esses 2 anos seguidos, faz agenda para ouvir, faz agenda para cuidar da sua mulher. Eu parei meses que Deus me pediu no final do ano para limpar cocô de cachorro. Deus falou para mim: eu tenho uma função apostólica para você. Eu falei: aonde vai? Porque no ano passado nós fomos para várias nações, em muitos lugares, foi uma bênção, aleluia. Eu falei: aleluia, Deus, que glória. A função apostólica é limpar cocô de cachorro, lavar louça, cuidar de casa. Sabe, esse equilíbrio nos protege, querido. Nós não podemos nos mover por agendas, perspectivas. Nós precisamos ser precisos. Relevância de ministério não tem a ver com o número de cadeira, pessoa, estrutura. Não, tem a ver com quantas pessoas estão sendo aperfeiçoadas em Cristo, e o quanto o ministério está exercendo a influência na cidade, através da cultura do reino do Pai. Amém? Eu libero isso sobre a sua vida. Você vai ser um ministro de relevância. Como o pastor falou aqui, talvez não vai ter nem rede social, mas vai ser cirúrgico no que você faz. Quando você entrar na perspectiva que Deus chamou você para fazer, vai fluir como uma flecha que acerta o alvo. Aquela canção antiga: você talvez vai ser um farol que brilha à noite, uma ponte sobre as águas, um abrigo no deserto, e uma flecha que acerta o alvo. Quantos querem ser isso? Quem quer? Levanta a sua mão. Quer mesmo? Então segura aí. Farol que brilha à noite. Então Deus vai te colocar em lugares escuros. Se Deus te chama para ser luz, não reclame se Ele te coloca num lugar escuro. Você quer ser uma ponte sobre as águas. Ninguém para na ponte. As pessoas vão passar por você para encontrar algum lugar, não vão parar em você. Abrigo no deserto,
Você suporta o deserto para outros dormirem dentro de você. Ai meu Deus do céu, agora, quantos querem ainda ser? Levanta a mão aí. Já diminuiu as mãos. Eu discerne tempo e modo, e debaixo de todo propósito há tempo e modo. Amém? Eu queria deixar só essa introdução sobre uma maturidade transicional, porque a gente vive desconstruindo as coisas, mas a gente não está pronto para construir. Tem muita gente que quando vivia no sistema, era escravo de Faraó, trabalhava igual um louco. Agora vou para o reino, não faz mais nada. Não, querido, é agora que você tem que colocar a sua perspectiva, a perspectiva que Deus está dando para você, se movimentar com precisão. Amém? Bora se mover? Sabe por que você tem que se mover? Porque a água parada dá dengue. Fala para o seu irmão. Água parada dá dengue. O reino de Deus, ele se move, o Senhor se move, o trono se move. Então chega de ficar preso nas amarras do passado, chega de ficar preso nas palavras do passado, chega de ficar preso na incerteza. 3 palavrinhas, 3 palavrinhas, 3 palavras que Deus me deu na transição: convicção, compaixão e precisão. Seja convicto, mas mantenha o amor. Eu amei a palavra, eu esqueci o nome do pastor Evair. Seja convicto, seja preciso, mas se mova com amor. Amém? Você é uma igreja que não pode ser, você é a igreja que não pode ser uma igreja coxa. Um dia eu fui ler sobre o coxo, e eu falei: Deus, representando um tipo de movimento aqui. Eu comecei a estudar ali as características de um coxo, e eu fui ficando louco, porque eu falei: que isso? Eu comecei a ler o coxo, a primeira característica dele é que não corre sangue no músculo. Eu falei: como assim? Não corre sangue no músculo? O sangue é o amor de Cristo, e o músculo os nossos movimentos. A igreja coxa é aquela que já não se move mais pelo amor. E eu comecei a ler e estava dizendo: o coxo, além de não ter sangue no músculo, a perna não recebe sinal da cabeça para se movimentar. Uau! Você perde o movimento pelo amor e já não se move mais ouvindo o Pai, ouvindo a Cristo cabeça. E eu fiquei vendo, e estava escrito lá, e o problema da igreja, o problema do coxo é que não tem fluido nas articulações, dons e ministérios. O fluido é aquele que dá e concede os ministérios e dons do Espírito Santo. A igreja coxa não se move pelo amor, não recebe direção da cabeça e não está sensível ao movimento do Espírito. E sabe, última característica da igreja coxa: o coxo não tem flexibilidade nos seus tendões e nervos, porque pessoas que já perderam o sinal da cabeça não são mais flexíveis, não são mais tratáveis, não querem mais ouvir ninguém, vivem pautadas nos seus problemas e já não ouvem mais ninguém. Quebraram o princípio de ter pessoas que ministram sobre a vida delas, não gostam mais de ouvir, se movem para o particular. Querido, Deus é um Deus coletivo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e como Ele cria o homem, Ele diz: façamos nós. O homem é fruto de uma pluralidade. E por que você quer caminhar sozinho? E eu vou ser bem claro e firme com você: se você castrou seus ouvidos, pode saber que o Pai vai castrar sua língua, porque quem não senta para ouvir não tem jurisdição para liberar. Amém? Deus está falando com alguém aqui: agora é sua hora de sentar. Meu Deus, é sua hora de se posicionar, de receber, de aprender. E eu falo porque essa também é minha hora. Agora eu estou pregando, mas amanhã eu estou ouvindo. Eu estava conversando ali com o pastor José, se eu não me engano, sobre líderes das antigas que estão transicionando, e às vezes eles viajam quilômetros para ouvir a gente falar, mas depois a gente senta na mesa, cala a boca e fica 2 horas ouvindo eles. O cara tem 40 anos, como que você chegou até aqui? 40 anos de ministério, como é que foi naquela época? Eu fico quietinho, porque tudo que Deus vai fazer, Ele vai conectar as gerações, e eu preciso ser maduro para aprender que tem coisas que são irremovíveis, que são importantes para o tempo de hoje. Não as amarras do passado, mas o fundamento do passado, da origem. Aleluia. Por isso Deus junta a geração. A hora que eu abracei ali o pastor Jackson, cara, falei: é isso, conexão de gerações. Ele representa um pastor, não estou te chamando de velho não, tá, irmão? Mas ele está muito mais anos que eu nessa caminhada. Amém? E isso é lindo, querido.
Nós vamos dizer sim para os antigos, não vai acabar em vocês, mas nós também vamos dizer para os novos, não começou por vocês. Glória a Deus. Esse movimento preciso, ele vai sim destruir uma liderança velha e centralizadora, mas ele também vai destruir uma nova exclusivista. Porque a hora que eu cheguei no hotel, Deus me deu esse termômetro. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu cheguei no hotel ali, tinha uma Bíblia aberta no corredor do hotel. Eu falei, olha ele aí, ó. O Bertelli já desceu em mim assim, ó. Show. Brincadeira, né? Mas eu vi a Bíblia aberta, e na hora que eu cheguei lá no corredor, estava aberto em Joel capítulo 2, no finalzinho da página estava escrito: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão, e os jovens terão visão. Eu falei, yeah! Isso é entender o que Deus está fazendo. Amém? Abra sua Bíblia rapidinho aí. Já mudou tudo, aleluia. Em Efésios capítulo 2, Efésios 2, e tudo parte de Cristo, querido. Os precursores têm buscado achar Cristo nas Escrituras. Amém? Você lembra da mensagem? Qual é a mensagem do Antigo Testamento? O descendente da mulher. Toda a perspectiva do Antigo Testamento foi: quem é esse descendente? De Gênesis 3,15, aquele que a serpente vai morder seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Amém? É olhar para Cristo para se mover. Efésios 2, versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família. Deus tem uma família, amém, querido? Deus trabalha com família, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. A gente tem falado muito sobre família, porque Deus, Ele sempre trabalhou construindo uma família. Você já deve ter ouvido os nossos pastores aí, alguém dizer que a história da Bíblia é um pai construindo com um filho, amém? E Deus, Ele está formando uma família, mas não somente uma família, como diz em Apocalipse 5,10, reis e sacerdotes, um reino de sacerdotes. Então Deus falou isso no meu espírito, família sacerdotal. Eu quero falar um pouquinho sobre sacerdócio e um pouquinho sobre família, para que a gente possa adorar e interceder sobre tudo que foi construído aqui. Primeiro, para você entender o sacerdócio, né, quando a gente fala de sacerdócio, tem a ver com o propósito pelo qual Deus criou o homem, amém? Sacerdote, quando você pensa no sacerdote, você pensa no padre, né? Você pensa naquele cara com roupa de Israel. Não, a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, vós sois nação santa, sacerdócio real. Sempre foi a ideia de Deus formar um povo sacerdotal, o povo sacerdotal que acessasse as realidades do céu, para estabelecer um ponto de contato na terra. Foi assim que Ele criou o sacerdócio de Adão, porque o sacerdócio não começa quando o tabernáculo e o templo vêm, não. Quando Ele fala para Adão em Gênesis 2,15, enquanto eu falar os versículos, se os irmãos quiserem colocar o versículo aí, ajuda, amém? Gênesis 2,15, o que Ele fala? Você vai cultivar a terra, e você vai observar, cuidar da terra. Tem algumas versões que mudam, não sei como é que está nessa aí, mas a palavra cultivar, ela vem da palavra cultura, culto. O culto de Adão era o estilo de vida que Deus deu para ele, cuidar da terra e da criação, junto com Deus. Isso é sacerdócio. Para você entender melhor, o sacerdócio é o homem em contato com Deus, para abençoar outros homens e abençoar a terra. Isso é sacerdócio, amém? Então você não vai abençoar nada sem intimidade, você não vai ganhar nada sem a devoção e a intimidade no Senhor, porque a gente gosta de se movimentar, a gente muitas vezes é Marta se movimentando em volta de Jesus, mas Marta tem o seu papel importante também, mas nós precisamos também deixar que Maria
aquela que ouve o Senhor, ou seja, você entra em contato com o Senhor, para que o seu movimento parta da perspectiva dele. Porque a gente faz muitas estratégias evangelísticas, isso não tem nenhum problema com isso, mas sabe qual é a maior estratégia evangelística na Bíblia? João 17, a oração de Jesus, ele diz assim, ó: Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, para que o mundo creia. Aí, a maior estratégia de evangelismo é intimidade. Eu vou ser um com ele, para que o mundo creia. Então não adianta nada a gente bolar um monte de coisa maluca, se nós não partirmos do princípio da conexão com o Pai. Essa intimidade sacerdotal, que Deus deu para nós acessarmos. Adão, ele no seu sacerdócio, antes da corrupção da sua vida, ele falava com Deus todos os dias, na viração do dia, tinha acesso, amém? Então o sacerdócio não é só para o pastor, não é só para o apóstolo, para o bispo, não. Deus, ele sempre quis ter uma nação sacerdotal. A ideia dele sempre foi que o povo acessasse essa realidade, e não só os líderes. Mas por um tempo tinha um monte de líder, guru, e o povo plebe, porque o líder acessava e o povo não. E isso não existe, querido. A ideia de Deus no sacerdócio de Melquisedeque é que todos nós alcancemos a realidade celestial, para exercer nossas funções, seja na escola, como o pastor falou aqui, seja na faculdade, seja na onde você trabalha. Fala comigo, o sacerdote é um ponto de conexão. Deus está falando com você que você tem que ser um ponto de conexão dele na terra. Por isso você tem que acessar essas realidades, essa intimidade. E aí sim, você vai se relacionar com as pessoas, partindo dos princípios de Deus. Isso é a cruz, relacionamento com Deus vertical, e relacionamento com as pessoas. O sacerdócio é o vertical, o reino horizontal, onde você estabelece na terra aquilo que você recebeu do céu. Por isso que não dá para você dizer que é sacerdotal se os seus relacionamentos estão desalinhados. Lindo que o pastor falou sobre o perdão. Querido, sem perdão você não alcança nada, amém? Porque o fruto de um relacionamento correto com Deus é o desejo de restabelecer o relacionamento quebrado com as pessoas. Pegou isso? Ou seja, está mal com as pessoas, está mal com Deus. Hebreus 12:14 diz que nós temos que estar em paz com todos. Você tem algo preso com alguém? Ainda tem alguém que, se aparecer no ambiente, você tem que atravessar a rua, você tem que rever seus conceitos, porque todo mundo que está alinhado com o céu consegue estar em paz com todos, ainda que esse outro te feriu. É uma realidade, amém? Mateus 6:14-15, se você perdoar, o Pai que está no céu vos perdoará, mas se você não perdoar, o Pai que está no céu não vos perdoará. Ou seja, se você não perdoa, você não pode ser receptor de perdão, e você está perdido, porque você precisa de perdão. Pastor, o que é o perdão? Uma perda grande. O nome já fala, um perdão, que você tem que perder o orgulho, perder conceitos para poder se amoldar. Uma vez, alguém fez algo muito mal para mim, e eu lavei os pés dele. Não foi na ironia, não. Deus criou um ambiente, mas Deus falou comigo: perdoar é oferecer amor, mesmo que não haja motivo para amar. E é justamente o que Jesus fez. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Por isso que o sacerdócio, homens alinhados, íntimos de Deus, consertam seus relacionamentos. Aleluia. E isso fala das duas perguntas principais de Gênesis. Primeira pergunta para Adão: Adão, onde você está? Ou seja, como que está o seu relacionamento comigo? Onde você está em relação a mim? E a segunda pergunta: Caim, aonde está o seu irmão? Amém? Talvez, se você precisar levar hoje algo dessa palavra, leve isso. Aonde você está e aonde está o teu irmão? Aonde você está e aonde estão os seus relacionamentos? Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Não importa o que você está vivendo, se você deixar essa palavra moldar você, você vai se alinhar com Ele, você vai se conectar em devoção com Ele, e você vai amar as pessoas, independente das condições que ela oferece para você amá-la. O ágape é incondicional. Então, você se conecta com Deus, para você abençoar as outras pessoas, e abençoar a terra. O propósito de Deus sempre foi um cuidado com a terra.
Por isso que em Apocalipse também, no verso 5:10, e o farão reinos e sacerdotes reinarão sobre a terra. Amém? Há um reino proposto para a terra, Yeshua vai governar sobre nós, e nós precisamos entender o nosso papel sacerdotal. Para você entender melhor o que você está fazendo aqui, por que você é crente, o que você vê na igreja, você quer entender um pouquinho mais? 2 Coríntios 5:20, vós sois embaixadores de Cristo. Amém? Você é um embaixador. Quem sabe o que é um embaixador? O que o embaixador faz? Por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele é dos Estados Unidos ou do Brasil? Ele é do Brasil, mas está nos Estados Unidos. Mas ele é do Brasil, mas ele está lá. E qual o papel dele lá? Representar o Brasil lá, trazer a cultura do Brasil para lá, a linguagem do Brasil para lá, e estabelecer a relação entre o Brasil e lá. Aí Deus fala para você, você é embaixador de Cristo. Em Filipenses ele diz, a sua pátria é o céu. Efésios 1:4 diz que você foi eleito nele, você veio de lá, o sopro divino veio do céu, a sua pátria é lá, e você está onde? Aqui. Você é da onde? De lá, mas está aqui. E qual o seu papel aqui? Trazer a cultura de lá para cá, trazer a linguagem de lá para cá, e trazer a relação daqui para lá. Isso é sacerdócio. E aí quando você entende isso, você vê que não tem a ver com ato litúrgico, não tem a ver com o culto de domingo. Você não acessa Deus só nas suas realidades pseudo-espirituais, culto, clero, templo. Não, você é a mensagem encarnada na sua casa, começando na sua casa, estendendo no seu trabalho, nas escolas, nas ruas. Por isso hoje, graças a Deus, a igreja está abrindo a mente para a cosmovisão, está entendendo como a gente pode transformar uma sociedade. Querido, eu tenho visto dentro das escolas, nós estamos faz 7 anos, dentro das escolas públicas e particulares. Cara, sabe essas doideiras que a gente lê no Heróis da Fé? E Charles Finney entrou na fábrica de tecelagem, e todo mundo começou a se quebrantar e tal. Eu vi isso na sala de aula. Um dia nós estávamos falando numa sala de aula, nós ficamos em silêncio, um vento balançando a cortina, e daqui a pouco começou um por um a derramar lágrimas. Alunos de 13, 14, 15 anos, os professores abraçando os alunos. Trouxemos os professores na frente para que os alunos viessem abraçar, e ali houve cura de rejeição e orfandade dentro de escolas. Uma vez eu estava falando, porque a gente vai disfarçado, 007, a gente vai falar de prevenção à droga, mas a nossa ideia mesmo é levar a Cristo. Começou assim, hoje a gente já pastoreia as escolas da cidade. Terça-feira nós vamos estar dentro de uma escola para falar o que quiser, a hora que quiser, para evangelizar, para pregar, para ministrar. Inclusive, nos propuseram para pegar os alunos cristãos da escola e discipulá-los para serem porta-vozes dentro da sala de aula. Meu Pai da glória! Deus deu uma palavra para a nação, que Ele ia fazer nas escolas e nas universidades. Já foi liberado, querido. Um dia o irmão perguntou para mim, pastor, você tem chamado para as escolas? Eu falei, não. Ele, então como é que está acontecendo tudo isso? Você tem chamado? Eu falei, não, mas como é que está acontecendo isso tudo? É que Deus falou, eu estou indo para a escola, você quer ir comigo? Deus está chamando alguém aqui. Porque o seu sacerdócio vai ser na escola, vai ser na faculdade, vai ser na rua, na casa, na igreja também, no templo também. E aí você se torna um ponto de conexão. Estou lá com 260 adolescentes, nós falando, e ninguém escutando nada, porque jogaram eu com o microfone chiado, com a caixinha desse tamanho, e 260 jovens no pátio, tudo blá, blá, e eu só tinha 5 me ouvindo, 5 que eu levei comigo. Mas de repente, eu decidi ser um ponto de conexão dentro daquele lugar. Eu falei, Senhor, foi o Senhor que me trouxe aqui, eu te acesso como governo nesse lugar. Um silêncio baixou sobre todo mundo que estava ali, e eu comecei a falar de uma mãe que orava para que um filho saísse das drogas. E aí a gente, com muita carinho, a gente pergunta, posso fazer uma oração? Ninguém rejeita a oração, né? Apesar da escola não ser laico, aquela coisa toda, mas oração. De repente, querido, o que fazer quando ele vem, né? Aqueles jovens começaram a se quebrantar. Eu fui embora. Horas depois a professora me ligou, Fabrício, aconteceu alguma coisa aqui na sala de aula. 4 salas de aula, se eu não me engano, pararam as aulas, e os alunos estão ajoelhados na classe, orando uns pelos outros.
Tinha um aluno que tinha perdido o pai assassinado. A nossa presença como um ponto de conexão sacerdotal dentro da escola criou um ambiente de compaixão, e eles começaram a orar por aquele aluno que tinha perdido o pai. Foi uma loucura. Eu estou dando o exemplo da escola, mas é porque eu vi jovens aqui e Deus falou comigo: fala o que está acontecendo, porque eu não estou lá o tempo todo, mas você está lá. E a gente fez clube de oração com os alunos. Hoje eles têm horários livres, eles montam um grupo de oração dentro da escola, e nós vamos lá pregar. Ah, pastor, não consegue? Consegue, querido. Hoje em dia está liberado, as coisas estão liberando, os acessos estão vindo. A gente está dando um discipulado pelo Brasil, como fazer esse trabalho, como abordar, e depois cada um faz do seu jeito, com o seu nome. Mas é uma loucura, porque não tem a ver com você, amém? É Ele que cria o ambiente. A gente vai todo retraído, vai todo polido. Um dia eu fui numa escola técnica, fui ministrar numa escola técnica, dar uma palestra de prevenção. Aí quando eu cheguei lá, o organizador do trabalho olhou para mim e falou assim: eu já sei que vocês são crentes, tipo, eu vi o que você fez no verão passado, né? Aqui não pode falar nada, não pode nem mencionar Deus, porque não sei o que. Eu falei: caramba, hein? Fui intimidado. Aí como é que a gente faz? Da equipe dá uma palestra teórica sobre prevenção, a gente tem da Organização Mundial da Saúde, é muito boa a palestra, ajuda muito também, mas depois o outro pega e acessa o céu, é a hora do ponto de conexão. E aí eu estava responsável por esse segundo ponto. O pastor Fábio deu a palestra, na hora que ele passou o microfone comigo, o cara já me olhou assim, ó. Falei: ih, agora estou intimidado. Queridos, você não acredita, eu disse 2 palavras, não falei nada demais. A menina ficou endemoniada no auditório da escola. Só que era eu já entendi na hora, já dei uma piscadinha para o pastor Fábio. A menina ficou apavorada, os professores foram levando ela para fora, o pastor Fábio foi junto. Ficou só eu e a plateia. Aleluia. Daqui a pouco eu olhei, não tinha ninguém dos organizadores. Eu falei: vocês querem saber o que me tirou das drogas? Tinha uma mãe com o joelho dobrado na sala, clamando: Jesus Cristo, visita meu filho, transforma meu filho. E eu comecei a falar, daqui a pouco começou a choradeira no auditório, e eles chegaram, todo mundo chorando, e o pastor Fábio dando aula de libertação para os professores lá fora. Deus sempre cria o ambiente quando você se propõe a ser um ponto de conexão. Amém? Eu vou repetir isso. Deus sempre cria um ambiente quando você se propõe a ser um ponto de conexão. Então eu quero liberar isso sobre a sua vida, que aonde você trabalha, aonde você estuda, na faculdade onde Deus está propondo para você ir, existe um ponto de conexão, existe uma área sacerdotal. É você plantado naquele lugar para ouvir o Pai e manifestar nas pessoas e no lugar a essência daquele lugar que você recebeu no céu. Transportadores da presença, transformadores de ambiente, pessoas conectadas. Isso é sacerdócio. Um homem ou uma mulher que se conecta ao Pai para abençoar outros homens e abençoar as pessoas. Mas agora eu quero entrar um pouquinho no âmbito da família, porque engraçado que toda vez que a atmosfera muda na escola, as pessoas começam a pedir oração pelas famílias. Você não tem noção, talvez você tenha, como as famílias estão deterioradas na nossa nação. A maioria das pessoas que nós cuidamos, nós temos uma casa de recuperação lá, que ela é 100% gratuita. Então, gratuito você já viu, né? Vem gente de tudo quanto é lado. Deus deu uma graça, levantou provedores lá. E engraçado que sempre quando a gente vai pegar os registros dos internos, não tem o nome do pai na filiação, só tem o nome da mãe. A ausência de paternidade. Talvez você está sentado aqui e você não teve a presença de uma paternidade, mas Deus pode fazer de você um pai. E eu vou te dizer uma coisa, querido: pais ausentes, filhos vulneráveis. Guarde isso, amém? Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Você que é pai, e você que é mãe, e você quer exercer uma função sacerdotal na sua casa, você precisa estar presente na vida do seu filho. Hoje em dia, eles terceirizam a educação dos filhos. É creche para lá, é estudo para cá, não tem problema nenhum com isso. Mas nada substitui o olhar do pai, o toque do pai e da mãe. Ainda que tenha que cair seu rendimento mensal, participe do crescimento dos seus filhos.
Eu tenho meu tempo com minhas crianças diariamente. Eu viajo, mas quando eu volto eu estou com eles. E a minha esposa também. Eles têm meu toque, têm a minha palavra. É muito importante saber o que a ausência de paternidade tem gerado nas pessoas. Então, sempre quando tem movimentos na escola, na casa de recuperação, eles choram pela família, porque há uma deterioração muito grande da família. E a minha parte que me cabe nesse dia aqui é falar um pouco sobre isso, porque a voz profética dos últimos dias está alinhando família. Você quer que eu te prove na palavra? Eu acredito em ministério profético alinhado com as escrituras, que olha o todo com a lente chamada Cristo. Malaquias no último capítulo, nos últimos 2 versículos, diz que virá o profeta, quando vier o grande e terrível dia do Senhor, vai vir o profeta Elias. Está falando de uma unção profética que virá. E o que essa unção profética vai fazer? Vai destruir o altar de Baal? Vai derrubar muro de religião? Não, vai converter o coração dos pais para com os filhos, e dos filhos para com os pais. É fato que a voz profética está alinhando família. Então Deus tem uma palavra para você, querido. Para de derrubar muro que já está caído e alinha a tua casa. Amém? Porque Timóteo, se eu não me engano, 5,8 diz que aquele que não cuida primeiro dos seus, especialmente da sua casa, já negou a fé e é pior que o descrente. Eu não paro para ouvir profeta que depois de estar estabelecido em Deus, está no 3º casamento. Eu não ouço esse cara. Não tem jurisdição para falar, a não ser que haja uma remissão, um conserto. Amém? Então nós precisamos nos atentar para o movimento como família, porque veja bem, Lucas 17 fala que também nos últimos dias serão como os dias de Noé e Ló. O que tinha nesses 2 dias? Deterioração familiar. Lembra de Noé? Casavam e davam em casamento. Lembra de Ló? Sodoma. Homem, relação sexual com homem, deterioração da família. Primeira proposta na Bíblia de mudar o estado normal da família. Nós estamos falando de uma realidade desses dias. Fizeram, Júnior, uma entrevista com 30 nações acerca do divórcio, para saber acerca do divórcio. E dessas 30 nações, isso me decepcionou. O Brasil ficou em primeiro lugar de quem mais aprovava o divórcio. Dias de Ló e dias de Noé. Mas, amém, recebe isso. Nos dias de Noé, eles casavam e davam em casamento. Mas Noé, um homem justo, ouviu a Deus, construiu um ambiente e colocou a sua família dentro desse ambiente. Ou Noé, um homem justo, ouviu a Deus, construiu um ambiente e inseriu a família. Aquilo que Deus está propondo para você, insere a sua casa. Não é escondido, não é improvável, fazendo algo diferente de todo mundo, mas que inseriu a sua casa. Agora Ló não, Ló escolheu o que queria, achou bonito a campina. É quando você acha bonito o que é bom para você, mas Ló perdeu a família. Meu Deus. Homens como Noé, que constroem um ambiente para a família. E na época de Ló, também tinha um Abraão. Enquanto Ló perde a sua família, sabe o que Deus fala para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sempre tem 2 movimentos nas construções de Deus: aqueles cujos homens estão ouvindo a Deus e inserindo sua família, e aqueles que estão se movendo por aparência como Ló e perdendo a sua família. Escolheu a campina verdejante, não consultou a Deus, foi parar em Sodoma e perdeu a família. Meu Deus, tome cuidado. Porque sabe o que eu tenho aprendido na Bíblia? Que todos os homens que deram nome para os seus dias foram homens que se movimentaram ouvindo a Deus, independente de circunstâncias, pessoas e cenários. Não se mova pelo cenário, se mova pelo que Deus falou. Amém? Abacuque nos 2 primeiros capítulos se movia pelo cenário. Olha Jerusalém, olha isso, meio que contendia com Deus, mas de repente a Bíblia disse: eu ouvi a voz do Senhor. Uau! É quando você para de se movimentar pelo que você está vendo e começa a caminhar pelo que você ouviu. Aleluia! E sabe o que ele diz depois? Depois que ele entende que ele não se move mais pelo cenário, mas ele se move pelo que está ouvindo de Deus, ele diz assim, quer saber? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, ainda que não haja alimento no campo, todavia eu vou me alegrar no Senhor, porque eu não sou um homem circunstancial, eu sou um homem de presságio, de precisão, que me movimenta pelo Pai.
E o termômetro é a casa, porque o ápice da sua espiritualidade não é o que você recebe nos eventos, mas é como essa espiritualidade tem ocasionado dentro da sua casa. Lá. A minha esposa é meu termômetro, cara. Eu gosto de levar ela para pregar. Ela só não está aqui hoje porque ela está com a barriga desse tamanho. Mas quando eu estou pregando, eu olho para ela. E esses dias eu fui pregar num lugar, eu achei interessante, cara. E eu vou contar isso não para falar algo bom que aconteceu comigo, mas para que você talvez receba isso como um alerta. Amém? Mas eu fui pregar e ela estava lá, anotando ali, vibrando. E aí um pastor me procurou depois do culto e falou assim: pastor, cara, me perdoa. Eu falei: que foi? Cara, eu perdi uma parte da sua palavra. Eu falei: não, mas tranquilo, mano, tranquilo, fique em paz. Ele: não, cara, é que eu fiquei tão entretido com a reação da sua esposa enquanto você pregava, que eu nem te ouvi. Eu falei: meu pai da glória, ela pregou mais que eu. Porque o dia que eu pregar e a minha esposa foi embora, porque quando eu estou pregando, eu já não sirvo mais para nada. Aqui, ó. Amém? Nós precisamos entender que Deus está construindo. Lembra que a gente leu? Somos concidadãos da família de Deus. Da família de Deus. Por isso que eu tenho orado pelas famílias. Eu tenho certeza que Deus está juntando pessoas, mas não pessoas para falar de família no nível sentimental. Porque você sabia que no Brasil é um dos países que mais tem congresso de família? Seminários, escolas, e ainda é o país que mais aprova divórcio, um deles. E o índice de divórcio aumentou, por quê? Porque as conferências de família trabalham os 5 sentidos, a emoção do casal, como abrir a porta para o marido, como, o contrário, né? O marido abrir a porta para a mulher, as mulheres já olharam assim para mim, assim, já entendi. Como, né, a mulher honrar o marido, e aquela coisa toda. Isso é bom e necessário e bíblico, mas se a gente não trabalhar o fundamento da relação, se o meu sacerdócio familiar não parte do fundamento, talvez esse seminário vai durar 3 meses. No primeiro mês está lá, abrindo a porta para a esposa: ô meu bem, entra aqui. Segundo mês: ô meu bem, deixa que eu abro. Aí no terceiro mês ele esquece de abrir, ela já fica olhando: não vai abrir não? Aí ela vai abrir, ele: não, sou eu que abro. E briga, e pronto, o fight já voltou. Porque trabalhou o sentimento da relação, mas não o fundamento. Eu quero dizer para você, você se casou, quem é casado aqui? E alguns vão querer casar, amém? Você que se casou, ou que quer se casar, você se casou por quê? Amém? Por que você se casou? Tem gente que se casa por dinheiro, tem gente que se casa por sexo. Os que se casam por sexo, que eu fico impressionado, né? Achou que ia casar para fazer sexo. Uns se casam para fugir de casa, é ou não é? Mas é por isso que nós temos hoje 80% dos casamentos dando em divórcio. Por quê? Porque não entende o propósito, o motivo do casamento. Talvez você casou por um desses motivos, mas se você alinhar o fundamento hoje, nunca mais a sua relação se abala. E qual é o motivo do casamento? Quem sabe? Tem um motivo. Põe aí, irmão, para mim, Efésios 5:31 aqui no telão. Ó, aqui deixa bem claro que existe um fundamento escondido aqui. Vou esperar ele aqui para a gente ler junto. Efésios 5, verso 31. Tem alguém lá no manto? Lá ou eu... Está aí? Olha lá. Não, ainda não. Mas eu quero que vocês... Olha aí. Por essa razão, ou seja, existe uma razão para casar. Existe um motivo. Olha como começa o versículo. Por essa razão aí, ó. O homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma. Que razão é essa? Vamos para o próximo versículo lá. Este é um mistério profundo. Eu me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Uau! Deus compara o motivo para se casar com o propósito que Ele estabeleceu sobre a terra. O casamento do filho com a sua esposa, com a igreja, o cabeça se juntando com o corpo. Isso fala do propósito que Ele tem. Então casamento é o que? Representação de propósito. Então preste atenção, você não casa para suprir carência, você casa para cumprir propósito.
Você não casa para estabilizar a sua vida, você casa para cumprir o propósito determinado com Deus. Aprenda uma coisa: você quer ser uma família sacerdotal? Entenda, você não casou com ela para você, você casou com ela para Deus. Entender isso é suficiente para você não destruir a sua relação, independente da circunstância, porque você sabe que o casamento é um propósito para Deus. Eu me lembro quando eu casei, alguém disse para mim: Fabrício, cuide para que a Débora ame mais a Deus do que a você. Essa é a garantia que você vai ter ela para sempre. E assim, consequentemente para ela também. Entende? Quando eu entendo que a minha relação tem um fundamento que é Cristo, que Ele é um propósito que não tem a ver com a minha realização. Você não casa para se realizar, querido. Você não casa para o seu benefício. Se você deixar o seu casamento entrar nessa realidade, na realidade de um propósito para Deus, você nunca vai perder a sua relação numa tribulação, porque dentro de Deus a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. Você nunca vai desistir da sua relação por conta de uma provação, porque dentro de Deus, Tiago 1,12 diz que feliz é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. As fraquezas não derrubam a sua relação, porque dentro do propósito, o poder de Cristo se aperfeiçoa na sua fraqueza. É só você tirar o seu casamento da sua expectativa e colocar o seu casamento no fundamento que é Cristo e a igreja, o propósito de Deus. Aí você não vai viver em jugo, porque jugo desigual não é o marido na igreja e a mulher no mundo. Jugo desigual é uma mente carnal e uma mente espiritual dentro da mesma casa. Às vezes está dentro da igreja os dois, mas a mente não está em Cristo. Então um casamento não é os dois serem iguais, mas é os dois terem a mente de Cristo. Porque quando se alinha a mentalidade e o fundamento do casamento, sabe o que acontece? A Bíblia diz que você não arrebenta facilmente ninguém arrebenta o cordão de 3 dobras. Sabe quem é essas 3 dobras? Você, tua mulher e Cristo. Seu casamento protegido no fundamento. Talvez é uma palavra de família que você não dá risada, nem chora, mas cara, se você deixar ela entrar no teu espírito, e entender que Deus está formando família sacerdotal, você vai construir uma arca, diante de um povo improvável, vai construir uma arca maluca, amém? Obrigado. E vai colocar a sua família dentro desse lugar. Casamento fundamentado em Cristo. E aí, querido, você vive as realidades sacerdotais dadas para Adão, porque a Bíblia diz que Deus primeiro formou Adão. Ele cria e depois forma. E depois de formar Adão, ele deu um Éden para Adão viver com a sua mulher. Guarde isso. A palavra formar no hebraico é modelar segundo os padrões do céu, os padrões de Deus. Então, se você entender, Deus modela Adão como Ele quer, e depois de modelar, Ele dá um Éden para Adão viver com a sua mulher. Ei, varão, se você deixar Deus te modelar como Ele quer, Ele vai dar um Éden para você viver com a sua mulher. Primeira vez que eu li e ouvi sobre isso, eu nunca mais esqueci. Que Deus forma o homem, modela o homem. Por isso que os maiores problemas hoje é a omissão masculina. Eu vou pegar alguém aqui nessa noite, hein? Mas eu vou dizer, guarde o que eu vou falar agora. Homens omissos, mulheres controladoras e filhos rebeldes, um se alimenta do outro. Pastor, melhora. Homem banana, mulher abacaxi, gerando filho pepino. Entendeu agora? Agora tudo começa com a omissão do cabeção, porque ele fala: eu sou o cabeça. Mulher, pega um copo d'água porque eu sou o cabeça. É um cabeção, porque a autoridade você exerce a favor da sua mulher. Por isso que Deus tirou a mulher da onde? Aqui ó, do lado aqui do homem, né? Por quê? Por que tirou o homem daqui? Não tirou do pé para ser pisada pelo homem, e também não tirou da cabeça para governar sobre o homem, mas tirou aqui ó, embaixo do braço, para ser protegida pelo homem, e na frente do coração, para ser amada pelo homem. Isso é fundamento na relação. Um homem
Alguém falou aqui hoje, o homem precisa ser o provedor, o protetor, aquele que provê, protege e promove a sua família. Agora eu te pergunto, homem, a sua mulher se sente protegida? Provida? Então a omissão do homem, para mim, é um dos maiores problemas. Eu acho que, se eu não me engano, o pastor Anderson Silva, não sei se vocês já ouviram o Anderson, ele falou algo que eu achei muito interessante a respeito do maior problema é a omissão do homem, que a omissão do homem é o câncer, e o feminismo é tentar colocar um band-aid no câncer. As mulheres com o feminismo tentam colocar um band-aid no câncer, mas o câncer é a omissão do homem. Eu fico me perguntando aonde estão os homem, porque hoje as mulheres estão mais homem que os homens, e os homens estão menos homem, entendeu? Vou explicar. Eu fui visitar uma casa esses dias, e eu cheguei lá, a mulher, vai pra lá, brigando, vai pra lá, pra cá. Eu chego no homem, pai do Senhor, ele, pai do Senhor. Falei, onde eu estou, meu Deus? Os papéis estão invertidos, as coisas estão ficando malucas. Eu fiquei perguntando, cadê aquele homem que usa axe, avanço? Lembra dessa? Homem, a gente não percebe a ação das trevas para diminuir a masculinidade do homem e colocar mulheres em posição de governo. Mulher não nasceu para governo. Isaías 3,12 diz, os vossos opressores são crianças, e as mulheres testa de governo. Quando ele disse isso para a nação, ele estava dando juízo para a nação. Quando Deus quer estabelecer juízo, ele põe uma mulher no governo. E graças a Deus o Senhor livrou a nossa nação, por causa de um ajuste espiritual. E aí a mulher, ela quer governar porque o homem não assume. E aí o que está acontecendo? Ela está cansada, porque ela está pegando um peso que não lhe cabe, entrando numa jurisdição que não lhe pertence, e pegando uma limite de resistência que ela não tem. E a gente não percebe que essa ação diminui a masculinidade do homem, potencializa o governo da mulher e destrói os filhos. E aí o feminismo vem contribuir, porque as mulheres agora querem ser maiores. Isso que eu estou falando não é machismo, querido, é realidade bíblica, amém? Só que as mulheres não estão percebendo que ao mesmo tempo que cresce o feminismo, cresce também o feminicídio. O feminismo está crescendo, mas os homens com as suas masculinidade diminuída têm uma reação de defesa, assassinar suas mulheres. Cara, a gente tem que entender o que os céus estão mexendo. Isso é uma leitura no Espírito, do que age, do que rege nas regiões celestiais. E quando eu tenho uma cabeça sacerdotal dentro de casa, eu percebo essa ação, eu alinho o sacerdócio da minha casa, e cada um se posiciona como quer, como Deus quer, perdão. Cada um se posiciona nos parâmetros corretos. Esses dias, eu cheguei em casa, eu entrei num nível de atmosfera com Deus, buscando ao Senhor, e eu comecei a orar com a minha esposa, e eu recebi uma direção que mudaria algumas coisas em casa. Mas eu, como alguém receptor de um sacerdócio dentro de casa, eu disse para minha esposa, vamos fazer isso. Eu li o céu e falei, é isso que a gente precisa fazer, vai mexer com nós, mas nós vamos fazer isso. Sabe o que ela fez? Me obedeceu. Na outra semana, ela começou a ministrar sobre o meu filho de 5 anos, ele tinha 5, agora tem 6. Lá em casa, ela começou a falar do amor de Jesus. Lágrimas escorreram do rosto do meu menino, e ele disse que tinha encontrado com a presença de Deus enquanto a minha esposa pregava. E Deus falou algo ao meu espírito: homens que se posicionam no seu sacerdócio, mulheres submissas que estão devotas a Deus e comprometidas com a causa de Deus, geram filhos receptores da presença do Espírito Santo de Deus, que vão crescer longe das contaminações desses dias. É uma realidade, nós precisamos alinhar, cara, sacudir as estruturas da nossa casa. Se você é um ponto de conexão, comece sendo lá na sua casa, amém? Seja um ponto de conexão lá. Aí agora eu só vou dar uma pegadinha nas mulheres antes de terminar, porque senão os homens vão ficar bravos comigo. Mas é fato que tem muita mulher que quer pegar o governo, não porque o marido não assume, porque ela quer competir com aquilo que Deus está fazendo com o próprio marido. Baseado no ritmo desses dias, baseado na pressão de resultado, essas mulheres estão ansiosas, estão se perdendo, estão quebrando princípios. Um dia eu estava vendo
documentário sobre o louva-a-Deus. Quem já viu esse inseto, louva-a-Deus? Eu falei, nossa, que nome bonito esse inseto, nome de crente, louva-a-Deus. Mas aí eu comecei a assistir a reportagem, estava dizendo assim: o louva-a-Deus macho acasala com a fêmea, e depois do acasalamento, a fêmea come a cabeça do macho. Eu falei, meu Deus, que inseto jezabélico. E veio uma palavra do Senhor: assim é muitas vezes na igreja. A mulher louva a Deus na igreja, mas em casa come o governo do marido, porque cabeça fala de governo. Te peguei nesta noite. Querido, isso aí eu falo com muito amor, porque na maioria das vezes o problema é a omissão do homem, mas a mulher precisa entender o seu papel de auxílio. Para que Deus chamou a mulher? O que ele disse para Adão? Essa vai ser a sua ajudadora idônea. Ajudadora toda mulher é. Você já viu que mulher de pastor tem que entrar para o meio da igreja? Não tem jeito? É, pastor? Você já viu que mulher de traficante acaba traficando também? Mulher sempre está de alguma forma ajudando. Agora a diferença não é ser ajudadora, é ser ajudadora idônea, dentro de um padrão de obediência. Isso é consciência sacerdotal dentro de casa. Eu oro para que as famílias do Brasil se alinhem, para que os homens assumam sua posição de devoção e oração. Querido, a maioria no Brasil, líder de círculo de oração, né, das igrejas pentecostais, líder de intercessão, é homem ou mulher? Mulher, por quê? Pedro fala do papel intercessório prioritário do homem. Um dia teve um pastor que foi ministrar num congresso de homens e de mulheres, numa igreja de 5.000 membros, e ele falou que, primeiro foi com as mulheres, ele falou, a mulherada estava lá, 2.000 e poucas mulheres, e aí foi uma bênção. Ele falou, amanhã eu vou ministrar com os homens, o varão vai estar tudo lá, nós vamos quebrar tudo com esses homens. Quando ele chegou para ministrar com os homens, tinha 40 homens. É por isso a gente está vivendo uma disfuncionalidade familiar. Mas sabe, quando essa palavra, o fundamento da relação, o fundamento da família entra na nossa vida, nós começamos a ser homens que têm ponto de conexão com Deus, mulheres que estão conectadas com a missão do marido, que Deus deu para eles. E aí, queridos, os filhos crescem na presença de Deus, protegidos pela arca. A arca tinha 3 ambientes, se você estudar, eu entendo, querido, Pai, Filho e Espírito Santo, ou proclamação, adoração e intercessão. A sua casa tem que ser um ambiente de proclamação, adoração e intercessão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Volta o culto dentro da sua casa, amém? Volta o culto lá dentro, proclamação, adoração e intercessão. É a arca protegendo das estruturas do dilúvio. Famílias sacerdotais e homens que são pontos de conexão na sociedade, como igreja e como família. Fica de pé, vamos orar. Acho que a gente pode adorar mais um pouquinho, Júnior. Vamos orar aqui pelas famílias. E como é o final, ou tem mais alguma palavra ainda? Tem só um encerramento. Mas então posso chamar todo mundo aqui na frente? Vamos vir aqui para frente, vamos todo mundo vir aqui. A gente precisa erguer um clamor pelas famílias e levantar uma atmosfera de intercessão, adoração e proclamação sobre as nossas casas e sobre as nossas vidas. Amém? Guarde essa palavra no teu espírito: família sacerdotal. Glória a Deus. Que esse ambiente, que esse ministério, ou os ministérios aqui representados, sejam casas receptoras de famílias abençoadas. Amém? Eu desejo para essa casa, eu desejo para esse lugar, famílias benditas, filhos abençoados, maridos alinhados, esposas posicionadas, meninos e meninas jovens que vão invadir as escolas, porque tem a sua casa como referência, como exemplo, pai e mãe que vão enviar seus filhos para a faculdade, como flechas que acertam o alvo. Recebe isso, pai e mãe que enviarão filhos para a faculdade, que enviarão filhos para a Europa, para esses lugares aonde o Senhor tem determinado, e será um movimento genuíno de homens e mulheres que estão debaixo de um sacerdócio, de uma casa sacerdotal. Nós ministramos sobre Piraí do Sul,
assim como foi profetizado em adoração, que Piraí do Sul seja uma cidade que vai ter transformação nos casamentos, transformação na criação dos filhos, transformação nas famílias. Nós abençoamos o New Life como uma casa sacerdotal de propulsão de famílias, de filhos desenvolvendo, do Cristo sendo formado dentro das casas, sendo formado dentro das vidas. Nós liberamos sobre esse lugar maturidade, pontos de conexões, pessoas que vão acessar um sacerdócio, que vão viver as realidades do céu, dentro da sua casa, dentro dessa cidade, dentro dessa igreja, dentro das escolas, das universidades. Sim, Deus, nós aqui nesse lugar juntos, começamos agora. Feche seus olhos, querido, comece a interceder pela sua casa agora. Comece pela sua casa, estenda para a cidade, estenda para o seu estado. Não espere eu orar, comece a dizer: Deus, pega o meu marido, toca minha filha, toca minha mãe, acerta as relações, acerta o casamento, cura, Senhor, o filho que está perdido, traz de volta o abraço do irmão, muda a estrutura sacerdotal na nossa casa. Sim, ó Pai, nós clamamos por famílias benditas, nós clamamos por pontos de conexões dentro das casas, nas ruas, que essa cidade receba de uma atmosfera de coração de pais se alinhando com o filho, e de filhos se alinhando com os seus pais. Ó Pai, nós aqui abrimos esse ambiente, para que as famílias comecem a ser tocadas agora, para que os sacerdotes aqui comecem a ser tocados como ponto de ação. Busca uma casa, sim, ó Pai, família sacerdotal. Sim, ó Pai, o pai procura uma família, o filho busca uma noiva, o Espírito busca uma casa de famílias sacerdotais. O pai procura uma família, o filho busca uma noiva, e o Espírito busca uma casa de família sacerdotal.